No programa de hoje, vamos receber o professor de Direito Constitucional Gabriel Desen Júnior e a gestora da Vestcom EAD, Fabrícia Oliveira, que vai falar sobre as vantagens de estudar online. Aqui no estúdio, estamos agora com o professor de Direito Constitucional Gabriel Desen Júnior, né? Muito conhecido, né? E há muito tempo no mercado. Né? Professor Hernani, é uma satisfação estar aqui com o senhor no seu programa e é sempre um prazer dialogar com esse mestre em português para aprender mais alguma coisa da linguagem oral também. Mas quem fica perto dele só aprende, ninguém consegue ensinar para ele, não. Eu queria dizer o seguinte, a Câmara dos Deputados, professor, vai lançar um concurso esse ano ainda. O que o senhor pode falar sobre esse concurso da Câmara, de um modo geral? Professor Hernani, nós tivemos agora, há poucos dias atrás, uma primeira fase desse concurso para cargos específicos. Nós estamos esperando agora a notícia, para junho, julho aproximadamente, do grande edital da Câmara, que vai versar os cargos ligados à área de processo legislativo e administrativa da Câmara dos Deputados. O que se pode falar em relação ao concurso em si? Uma informação é sabida por todos que se dedicam ao concurso público, o padrão remuneratório dos cargos do Congresso Nacional é bastante elevado e, por conseguinte, impõe uma seletividade bastante grande por parte das bancas. O cargo de processo legislativo, por exemplo, analista de processo legislativo e técnico, vão exigir do candidato, na minha área de conhecimento, um domínio de direito constitucional, do regimento interno e talvez a coisa mais pesada entre os dois, que é você relacionar ou buscar o processo legislativo na Constituição Federal Brasileira, no regimento da Câmara, no regimento do Congresso e em atos do Congresso como resoluções. Então, para o candidato que vai disputar uma vaga nesse concurso, é um desafio você beber em tantas fontes, o que vai demandar, portanto, uma atenção, uma dedicação, uma força bem maior. Pois é, na realidade, o senhor, além de especialista em direito administrativo, o senhor direito constitucional, o senhor é muito famoso pelo seu trabalho com regimento interno. Exato. Né? Eu sei que o senhor não é mãe, mas parece que já está gestando aí um novo filho, né? Um novo livro, não é isso? Exato, professor. O senhor pode falar sobre o que o senhor tem de direito, o que o senhor já tem aí no mercado e qual que o senhor está lançando? Eu acabei de liberar para a editora Vestcom 2 obras direcionadas para esse concurso da Câmara. Numa delas eu pego o regimento da Câmara atualizado e apresentado de maneira esquemática. Eu ponderava com o professor agora há pouco que o regimento interno é uma norma que só faz sentido para quem trabalha com ele diariamente. Evidentemente, se você já está lá, você precisa de concurso público. Para o leitor leigo, para quem vem de fora, o regimento tem uma linguagem própria, uma esquematização própria, uma estrutura muito própria. E representa um desafio ao candidato encontrar uma linha que faça fazer sentido às disposições regimentais. Com esse intuito, nós colocamos no livro, então, o nosso método de sala de aula, que é a esquematização em fluxogramas e quadros. Ou, em síntese, buscar os diversos dispositivos do regimento da Câmara, alinhá-los de uma maneira que faça sentido ao estudante, ao candidato, ao aluno leigo, de forma que ele compreenda o que está lendo e possa raciocinar e, portanto, enfrentar uma questão. Então, nós fizemos essa esquematização do regimento interno e um outro livro que também, aliás, são gêmeos, portanto, há um outro livro que também está saindo agora nos próximos dias, que é o Processo Legislativo Constitucional e Regimental, no qual eu alinho o que nós encontramos na Constituição Federal sobre o processo legislativo, no regimento da Câmara, e são inúmeros dispositivos, inclusive bem dissociados, no regimento do Congresso, o regimento comum, e em resoluções do Congresso. Nessa obra que sai talvez agora em 15 ou 20 dias, eu faço para o meu aluno o fluxograma completo mostrando todas as fases, como se desenrola a produção de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, resoluções de Câmara e Congresso, decreto legislativo. O senhor pode repetir para eles o nome do livro que está nascendo? O primeiro deles é o Regimento Interno da Câmara dos Deputados esquematizado e o segundo, o Processo Legislativo Constitucional e Regimental. Esses vão se somar ao que eu já tenho pronto, que é a Constituição Federal esquematizada, que todos eles incorporando, portanto, o meu sistema didático, que é a utilização de quadros, a visualização da matéria pelo aluno. E onde eles podem conseguir acesso aos seus livros?
A editora Vestcom disponibiliza acesso, inclusive, por sites online, inclusive, e nas bancas de revenda dos produtos Vestcom. Tá ótimo. Professor, eu quero agradecer a sua vinda aqui e dizer que o senhor é muito bem-vindo, precisa vir outras vezes, tá certo? Eu gostaria de apenas dizer que é sempre uma satisfação estar contigo e tão logo seja convidado, voltaremos para aprender mais um pouquinho contigo. Com certeza, ele tem muita coisa para trazer, né? Tem muita coisa para trazer, vai ter muito programa com ele aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Falando. No quadro Direito do Candidato de hoje, vamos falar sobre a escolha das bancas organizadoras. Para um órgão contratar uma banca organizadora para fazer o concurso, tem que fazer isso através de uma licitação pública. Senão fica parecendo que há proteção para essa banca. E se existe proteção, existe conluio. E isso coloca o candidato, né, inseguro. Segundo, a banca tem que ter profissionais com experiência comprovada em concursos bem-sucedidos. E terceiro, ela tem que ter capital ou seguro para garantir eventuais prejuízos aos candidatos. Aí sim, o candidato vai para a prova com tranquilidade. Se você quer que haja parâmetros para a escolha das bancas examinadoras, participe do abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei, promovido pela Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. Acesse www.ampac.org.br. Assine o Concurso Público Quero Lei e o divulgue. Participe e conscientize quem está perto de você. Estamos de volta com o programa Momento Concurso. Nesse bloco, vamos conversar com a gestora da Vestcom EAD, Fabrícia Oliveira, a famosa Fabrícia. Fabrícia, como é que você vai? Tudo bem, professor, obrigado. Um prazer participar do programa. Pois é. Fabrícia, a preparação para concursos exige muito tempo e dedicação dos candidatos. Para quem mora fora dos grandes centros, ou mesmo nos grandes centros, mas precisa depender de condução com aquele trânsito infernal, o ensino à distância é uma excelente saída. Com certeza. Não é? O que você pode dizer sobre isso? Na verdade, o ensino à distância, apesar de já ser uma tradição muito antiga em muitos países, aqui no Brasil ele está tomando esse fôlego agora. E ele realmente traz todas essas facilidades que o senhor colocou. Inclusive porque não existe um perfil específico para ensino à distância. O aluno que quer estudar à distância, ele tem que ter exatamente o mesmo perfil de um aluno presencial. A dedicação, a organização, o planejamento. Então, o ensino à distância só traz facilidades. Ainda existe um pouco aquele preconceito de dizer assim, eu não tenho esse perfil para estudar à distância e tal, mas na verdade ele só traz facilidade, como o senhor falou. Não precisa de deslocamento, você não precisa ter um horário fixo para estudar. Então, o aluno pode aproveitar muita coisa de um curso online. Tá. Entre essas vantagens, né, de estudar em casa pelo computador, que outras você pode apontar? Além dessas? Eu acho que o fator principal, quando a gente fala em planejamento, é que o aluno consiga respeitar o seu ritmo. Existem aqueles que aprendem mais rápido, aqueles que precisam de uma imersão maior. Então, quando o aluno consegue adaptar a aula ao seu ritmo e não o contrário, quando ele está numa sala presencial com vários alunos, ele precisa atingir a média do ritmo da sala. Num curso online, não. Se ele quiser assistir mais vezes ao vídeo, ele pode assistir. Se ele quiser ler com mais atenção um e-book, ele pode ler. Então, para mim, a principal vantagem é essa. É a facilitação do planejamento por conta da adaptação do ritmo à pessoa. Interessante, né? E outra coisa, eu tenho ouvido aí expressões como aula online e curso online. Você, como especialista da área, qual é a diferença entre aula online e curso online? Aulas online, professor, como as pessoas estão descobrindo esse processo, esse método de ensino, a gente está encontrando em qualquer lugar.
Tem sites que não são especializados, mas acabam oferecendo algumas aulas online. Qualquer gravação que se faça e se disponibilize na internet é uma aula online. Um curso já é alguma coisa mais elaborada. Se um aluno compra um curso online, ele já pode esperar outros suportes didáticos, além da videoaula. Então, ele vai poder esperar um e-book, uma aula texto, mesmo uma tutoria. Então, na verdade, o curso oferece todo um sistema de ensino e aprendizagem. A aula pode ser só a filmagem. Ah, sim. E na tutoria, o professor responde a pergunta de cada aluno, é isso? Isso, exatamente. Por exemplo, na Vesticom EAD, nós temos essa vantagem de que é o próprio professor, o que está na tela dando a aula, que vai responder a dúvida do aluno. Sim. Mas existem outros cursos que contratam monitores, contratam Sim. outras pessoas para responder. Mas a monitoria é o aluno tirando a dúvida. É a interação que um curso online traz para o aluno. O crescimento do curso online parece que tem espantado muito. O que você acha disso? Professor, eu acho que é o caminho tranquilo. Eu costumo dizer que o curso online até ele é anterior ao curso presencial. As pessoas às vezes se assustam porque com tudo que é novo e falam, não, educação à distância é uma coisa muito recente, e não é. Se a gente for ver, até mesmo na Bíblia a gente encontra referência à educação à distância. A Carta de São Paulo aos Coríntios é um método de educação à distância. As pessoas ensinavam por meio de correspondência. Todo mundo aqui lembra do Instituto Universal Brasileiro, que formava pessoas por meio de correspondência. Então, a educação à distância não é uma coisa nova. Claro, o que mudou, o que se transformou foram os meios, as mídias, que foram avançando de acordo com a tecnologia. E isso é uma coisa muito positiva. Por quê? Porque mostra que a educação à distância, ela progride, ela não parou no tempo. Então, ela só traz vantagens para o estudante. Uma coisa que eu aconselho muito é que se você não está acostumado, se você tem algum tipo de, ainda um pré-conceito, comece usando a educação à distância como um suporte, como um reforço online. Você assiste a uma aula presencial e vai em casa complementar esse estudo com o curso online. Mas dali para frente, procure tornar o curso online a sua única fonte de informação. É totalmente possível. Nós já temos alunos que passaram muito bem classificados em concursos grandes, como do Senado, da Caixa Econômica, só estudando online. Pois é, e tem uma informação, né, que, por exemplo, eu já observei que alunos meus, eles ganham, né, eles aprendem no online em 1 hora, o que normalmente se demora 6 horas em sala de aula. Né? Nós temos essa equiparação de 1 unidade de tempo do presencial, ou no online, para 6 unidades de tempo no presencial. Então, mas por quê? Tem uma explicação, não é uma coisa que saiu do nada. No presencial, a gente sempre tem alguma interrupção. Eu tô sendo cutucado ali, que o tempo está terminando, mas eu quero dizer que a gente vai voltar a conversar e eu faço questão de tê-la aqui novamente. Com certeza, né? Professor, vai ser com um essa prazer simpatia, enorme. essa competência toda, né? E a toda a prova. Ok, professor, obrigada, viu? Muito obrigado. Ok. No quadro Acordar Melhor de hoje, nós vamos tratar das contradições de princípios do acordo ortográfico. Se você prestar atenção, a palavra acção se escrevia com C e C cedilha. Quando ela passou a ser pronunciada só ação, perdeu um dos Cs. Acto passou a ser pronunciada ato, aí ela perdeu o C. Óptimo passou a ser pronunciado ótimo, aí perdeu o P. Então, as consoantes não pronunciadas não são escritas. No entanto, olha lá, humus, a gente não pronuncia esse H, e ele está escrito. Isso é uma contradição. Herbívoro é uma outra contradição, porque a gente não pronuncia esse H. Né? Então, na realidade, o que você tem que ver? Precisa ter regra mais lógica. Ou a gente escreve as consoantes não pronunciadas ou não se escreve. Agora veja só, dentro da regra do hífen, eu tenho extra mais humano. Nós vamos escrever extra-humano com hífen. Des mais humano. Se escreve desumano sem hífen e sem o H. Veja só, em extra-humano, com hífen e H, está dizendo que o H é muito importante.
E desumano, que é sem hífen e sem H, está dizendo que o H não tem nenhuma importância. Ora, isso é uma contradição, a gente tem que ficar decorando, né? Ou se elimina, quer dizer, qual é a solução? Ou se elimina o H, fica desumano, extra-humano, tudo sem H, ou então fica tudo com hífen. Extra-humano com H e hífen, desumano com H e hífen. Nós não podemos ficar mais decorando. Vocês concordam? Se você acha que devem ser eliminadas as contradições da ortografia, para a gente não ficar mais decorando, entre no site www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todo mundo. Vamos simplificar a ortografia. Olá, nós estamos aqui para fazer um bate-papo com um casal muito interessante, a Larissa e o João Paulo. Os dois resolveram estudar para concurso. Os dois namoram e estudam juntos para concurso. E num prazo muito curto eles já estão mostrando assim um desempenho muito interessante. Pela informação que eu tive, vocês dois já fizeram concursos e passaram para a Infraero, para a Empresa Brasil de Comunicação, o PROCON, o TSE. O último que vocês passaram foi do TSE, não é isso? Isso. Parece que foi. Isso. Uhum. E vocês estão estudando há quanto tempo? Larissa, você, para concurso público, você está estudando há quanto tempo? Faz mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano? Desde maio do ano passado. Em maio do ano passado. Isso. Engraçado, você estudou em maio do ano passado e passou no primeiro concurso já em setembro. Isso. Então foram 3 meses. Uhum. Né? E você? Eu comecei um pouquinho depois, que ela fez os Correios um pouco antes. Sim. De eu começar esse Correio. Eu comecei em junho, meio de junho, por aí. Sim. Então, na realidade, você em setembro você já passou também junto com ela. Então, na realidade, ela com 4 meses já estava passando em concurso e você com 3 meses já estava passando. Aliás, no primeiro mês você passou não foi? Foi, dos Olha Correios. só que loucura. Depois, com 5 meses, mais ou menos, eles passaram no segundo, fizeram o segundo concurso. Com 7 meses, passaram para o TSE, não foi isso? Isso. Isso. E o salário inicial no TSE é 6.600, por aí. Isso, exatamente. E vocês resolveram agora parar de estudar, né? Não, não- parar de a gente estudar não. A gente não queria muito fazer isso não, mas é porque o trabalho acabou ocupando a rotina e tal. Aí a Ah. gente parou, mas tá Vai nos voltar planos pros estudos. urgentemente voltar aí, porque a gente viu que parando a gente caiu muito. Então vocês querem continuar a estudar para outros concursos. Com Isso. certeza. Tá. E vocês se prepararam como? Se prepararam onde? A gente fez o curso na Vestcom, Qual foi o curso que você a fez? Prodigium. A turma que é- Prodígio. Isso, que é de Tá. um ano que prepara para Para qualquer qualquer concurso. qualquer concurso. Uhum. E a gente fez alguns cursos específicos na Vestcom também, Sim. como o do PROCON, o do TSE, de Direito Eleitoral. Muito bom esse curso aí. Uhum. E com isso vocês conseguiram o suficiente para poder... A gente pegou uns materiais, muito material online também. Sim, Esses cursos certo. que vem em PDF online, Tá. a gente estudou muito por aí. Legal. Para complementar. É interessante porque as pessoas não percebem isso, mas é bom perceber. Vocês estão fazendo faculdade também, né? A gente se formou no final de 2010. Vocês se formaram em 2010. Então, olha só. Quem forma em faculdade, se for procurar um emprego na sua área, geralmente ele vai demorar uns 2 anos, né, para conseguir, não é isso? Assim, você até consegue, mas o salário é bem baixo. Qual é né? o salário? Eu imagino que o salário inicial na nossa área deve estar em torno dos 1.300. É a área de numa quê? boa empresa. Administração. Administrador. Então, na área de administração, começaria com um salário de mais ou menos R$ 1.300. por aí. E com concurso público, né, em poucos meses, né, eles já estão num patamar de R$ 6.600. Na realidade, o concurso é uma grande vantagem, né? E vocês não estão satisfeitos com isso, vocês estão procurando outros concursos. Até porque o TSE é cadastro reserva, né? Nunca Sim. se sabe quantos eles vão chamar e tal. Vocês no TSE, cadastro de reserva, né?
Mas vocês passaram bem. Você passou em 43º, né? E você em 78º? Foi. Por aí. Pois é, cadastro de reserva. 100 vagas, com certeza eles preenchem com cadastro de reservas. Né? Tomara. Mas vocês já estão procurando coisas melhores, não é isso? Sim, sim. Isso. Aproveitar enquanto a gente tem tempo, tem os pais para ajudar em casa. Existe uma cultura, pelo que eu ouvi de vocês no bate-papo anterior, é uma cultura que já está na família, né? Parece que os seus pais são funcionários, vocês têm pais funcionários públicos. A minha mãe era funcionária pública, agora é aposentada. Pois é, a sua mãe era funcionária pública e Meu pai e minha mãe, os dois o do seu Banco pai do e Brasil. sua mãe também Empregados do Banco públicos. do Brasil. Então, como eles já têm os pais, né, com essa cultura de concurso público, eles tiveram essa facilidade. Agora, é importante que os outros pais abram os olhos também e vejam como é interessante permitir aos filhos escolher essa profissão, né? Você imaginava que ia ser tão rápido assim? Não, nem um pouco. E você? Muito menos. Principalmente porque no primeiro concurso que eu fiz, eu passei, né? Então não tinha nem noção de como que era fazer concurso, como que estudava. Eu não esperava. E as matérias são muito diferentes também, né? A maneira de estudar, as matérias, o ritmo do concurso é muito diferente do que você faz no 2º grau ou faz na faculdade, não é? Eu achava que ia demorar mais ainda, porque a Larissa, todo mundo sempre falou que ela é muito inteligente e tal, e eu já não fiz uma faculdade tão... Por isso que você resolveu namorar a Larissa. Lógico, né? Garantir, né? Garantir. Aí eu achei que eu ia demorar mais, assim, mas porque eu nunca tinha levado tão a sério, mas assim, dessa vez eu levei a sério e foi rápido também. Mas isso mostra que ele também é muito inteligente, né? Saber escolher, né? Porque um sabe escolher, não. Por esse lado, né? Pois é. O que você falaria para as pessoas que, por exemplo, ficam pensando, devo fazer concurso, não devo fazer concurso? O que você falaria? Bom, eu gosto muito de ler artigos, muita informação sobre pessoas que foram muito bem-sucedidas em concurso. E assim, eu vi que o que as pessoas mais falam é que a primeira coisa é a atitude. Você tem que saber que você quer passar. Se você ainda tem dúvida, eu acho que ainda não vale a pena começar a estudar. A primeira coisa é a atitude. Você dizer, não, eu vou largar tudo, ou então eu vou dedicar um tempo para isso. Aí depois que você decidiu fazer isso, que você começa, aí que vem os outros passos. Na minha opinião, é assim. E você, o que você diria para as pessoas que estão assim na dúvida, se vão fazer, se estudam para concurso ou não? Olha, eu acho que tem que procurar pessoas que estão fazendo concurso, ou pessoas que já são servidores, para ver se é isso mesmo que elas querem da vida, né? Porque tem vantagens, tem algumas desvantagens, então a pessoa tem que conhecer esse mundo para ver se é isso que ela quer. E a partir daí procurar os melhores cursos, melhores matérias, aprender a fazer as provas, tentar treinar bastante como fazer essas provas e se dedicar totalmente, porque é difícil passar em concurso, mas se você não se dedicar totalmente, você tem que se esforçar muito, você tem que... E se dedicar totalmente, por exemplo, você tinha no cursinho, né, no curso que você fez, que era o Prodigium, você tinha mais ou menos 3 horas e 40 minutos de aula por dia, não é isso? Isso. 3 horas e 40. E depois em casa, você estudava mais quanto? Por dia, uma média? Olha, eu não era de estudar muito, assim, eu estudava mais ou menos umas 4, 5 horas no máximo por dia. Tá. Fora da sala de aula? Fora da sala de aula, revisando a matéria da aula e estudando algumas coisas a mais que eu ainda não tinha visto. Pois é, então na realidade, e você deixava se divertir? Cortou todas as diversões? Não, não. Então na realidade você se dedicou normalmente, como se fosse um trabalho. Porque pelo que você falou, você estudava mais ou menos 5 horas, de 4 a 5 horas, mais o horário de aula, que é 3 horas e meia, etc. Você estudava 8 horas por dia, incluindo a aula. Se você estivesse trabalhando, estaria trabalhando 8 horas por dia também. Né? E nem era tão assim, porque assim, a gente demorou um certo tempo para pegar o ritmo. No começo, estudava 4 horas no dia e ficava 2 sem estudar às vezes, aí estudava no outro dia. Até eu consegui pegar um ritmo de 3 horas por dia, assim, infalível. Mas foi bem depois. E no primeiro concurso que você fez, você já passou ou não? Foi, sim. Foi. Você também, no primeiro que fez, já passou, né? Isso é muito, muito raro.
Tem gente que pensa que passar em concurso é uma coisa assim, que você tem que passar no primeiro. Isso aqui é exceção, né? É porque eles são muito inteligentes mesmo, mas e estudaram o suficiente, né? Foram bem orientados também. Mas é normal a pessoa não passar no primeiro, não passar no segundo, não passar no terceiro. O que não pode é desistir. Vocês estavam preparados, porque você falou, a primeira coisa é a atitude, né? A atitude significa eu vou fazer, eu vou passar. Isso é atitude. Não interessa se toma bomba num ou no outro, né? Mas o importante é que continue, né? Então eu estou aqui feliz de ver o sucesso desse jovem casal aqui. E o pessoal ali de trás já está perguntando quando é que vai ser o casamento, se vocês vão esperar. Vou esperar fazer um concurso para presidente da República, para presidenta, é isso? Daqui a pouco a gente vai estar no que a gente quer mesmo. Sim. No objetivo final, aí eu acho que já... Então, a rigor, vocês estão percebendo, eles estão passando nos concursos, mas estão selecionando o que eles querem ainda. Eles ainda estão procurando coisas melhores, não é isso? É porque é uma escada, né? Uma coisa também que eu diria era para as pessoas não... querendo já chegar querendo fazer, por exemplo, o Senado, que é um concurso muito difícil assim de passar. Um concurso trampolim assim é muito bom. Mesmo que você passe, mesmo que você não assuma, mas é bom você sentir que você foi aprovado e é bem mais fácil também no começo. Pois é. Então, vocês tiveram aqui uma ótima experiência, né, para poder refletir e pensar. Um abraço para todos vocês e obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigado, professor. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Continuando com o conceito de vogal, quantas vogais há em português? A, E, I, O, U? Não. A, E, I, O, U são letras, são 5 letras que vão representar as vogais. E quantas vogais são? 12 vogais da língua falada e da língua escrita, evidentemente. Como é que se dá isso? 7 vogais orais. A, E, I, O, U. Bode, não, pode é diferente de pôde, né? Se eu falo leste é diferente de leste. 5 vogais nasais. An, em, in, on, Bonde é diferente de bode, né? Então eu tenho 7 vogais orais e 5 vogais nasais. As vogais nasais, a vogal nasal pode ser escrita de 3 maneiras. Com tio, por exemplo, an, on. Com M, âmbar, sempre, timbre, compra, jumbo. Desde que o M venha depois da vogal, só para mostrar que ela é nasal. Com. Com N, antes, ente, 5, on e O que acontece aqui? O é apenas para dizer que o U é nasal. Você sabe que o tio que nós usamos hoje era um N que se colocava em cima para poder mostrar que era para ler nasal? Então, o tio é apenas um N. Então, eu posso ter tio, M ou N formando vogal nasal. Reescreva as vocais que distinguem os significados dos seguintes pares. Para ser fonema, tem que distinguir significado. Então, quando eu digo, ele havia lido um lindo artigo, eu tenho um I distinguindo o significado de um IN. Lido é diferente de lindo. Por isso, as vogais são I e IN, 2 vogais diferentes. Já leste as notícias do leste? Eu tenho aqui e aqui é. E. São 2 vogais diferentes. Vede como ele vende bem.
Vede tem um significado diferente de vende, porque aqui eu tenho a vogal e aqui eu tenho a vogal em nasal. O que mostra a vogal aqui? É só a letra E. E aqui é o EN, né? Lá se fabrica lã de primeira, né? Lá e lã têm significados diferentes porque A e ã são fonemas diferentes, então são vogais diferentes, A e ã. Ontem ele não pôde, hoje pode. O O é diferente do O como fonema porque distingue significado, e aqui eu tenho O e O.